Boa noite. O caso de Deus não tem hora, não tem momento nenhum, né? É de madrugada, eu nem sei que horas da madrugada é. Mas ele me acordou e quer que eu fale alguma coisa, então vou seguir o que o Espírito Santo está me pedindo. Vai que depois ele deixa eu dormir. Então, vamos lá. Direção espiritual. Sei que tem muita gente que tem dificuldade com esse tema, né? Ou arranjar um padre na sua localidade, né? Tem mil complicações. Mas, de regra geral, não só tem a parte da direção espiritual, mas também do conhecimento. E eu vou entrar mais por essa área aí, né? Para fazer uma boa direção espiritual, o primeiro exercício que você tem que fazer é você saber contar a tua história, né? A gente só sabe para onde vai se souber de onde é que a gente veio. Fica a dica. E aí, a gente pode contar nossa história de forma humana e olhando para trás, né? Como assim? Se você olhar só da tua forma humana, você vai contar de um jeito. Mas depois que você tem uma série de vivências com Deus e vê como Ele age, você começa a ver um padrão de jeito que Ele estava agindo contigo, tem um determinado momento que Ele vai pedir para você recontar a tua história usando esse padrão e pensando em tudo o que te aconteceu, mas pega desde o teu começo, desde o momento que você foi criado lá na barriga da tua mãe, traz, conta, primeiro faz isso mentalmente e depois você conseguir escreve, que você vai ver quando você fizer mentalmente, depois que você for escrever, você vai lembrar de muito detalhe e muita coisa interessante. E aí você vai falar e contar uma história que você vai ver detalhes que você só vai perceber quando você fizer esse exercício. E aí você vai perceber uma série de coisas, como Deus te ajudou, como Deus foi providência, como as coisas aconteceram que você tivesse nenhum controle, ou como Deus te ajudou e tua vida teve uma mão que você só vai perceber com o tempo, essa mão de Deus. Então faça esse exercício de escrever a sua história. Não é para mostrar para ninguém não, isso é só teu, tá? Mas é engraçado que Deus vai mandar você fazer isso de tempos em tempos. Que cada vez que você contar a sua história, você vai perceber muitas outras coisas que você não percebia antes, né? A bondade de Deus é enorme. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa, a maioria dos católicos, nós não sabemos a Bíblia. Então, se você tiver uma boa direção espiritual, a quem está te dirigindo, vai mandar você ler a Bíblia, né? Começa, eu diria assim, né? Essa é outra história, né? Eu tava em casa, tinha uns 36 anos, por aí. Aí me liga minha avó e ela fala assim: eu tô precisando de uma direção espiritual. Sabe aquela coisa assim que você fala: oi? Tá bom, vó. O que eu faço? Aí eu falei algumas coisas e tal. E eu falo assim: mas você tem que ler a Bíblia, tem que tal. Mas por onde eu começo? E o que eu falei para ela, eu vou falar aqui também nesse vídeo. Começa a ler os evangelhos. Pega. Na verdade, eu gosto, o melhor para mim começar o de João. Eu gosto do de João. E depois você vai pegando cada um deles e vai lendo. Não é para pegar e sair lendo, não, tá? É para pegar e ler com calma, no máximo um capítulo por dia.
né? Leia e veja aquilo que Deus está te dizendo naquele capítulo. Faça uma breve meditação mesmo, né? O que você aprendeu ali? O que Deus está te dizendo? O que Deus está te tocando? Se você quiser escrever também, escreve, que ajuda a fixar. E aí você lê os 4 evangelhos, depois você lê o Atos dos Apóstolos, aí você vai para as cartas, o Apocalipse, aí depois você volta lá para o Gênesis, aí tem toda uma estrutura, né? Tem um livro bom, acho que é do Padre Jonas, chamado História da Salvação, que vai te ensinar mais, se você quiser uma direção maior. Pega lá nesse livro, que eu aconselho até, que vai te até ajudar mais do que só esse papo. Talvez esse vídeo aqui da madrugada, se você começa fazendo isso, depois se você quiser aperfeiçoar, pega esse vídeo lá do Padre Jonas, ou esse livro, História da Salvação, ou a Bíblia do meu dia a dia, um dos dois. Acho que é a Bíblia do dia a dia, não sei, agora não vou lembrar. E pega para te ajudar a fazer a leitura, principalmente do Antigo Testamento, que eu já não lembro mais como é que era, que tinha uma ordem para você ler melhor, né? Não é para ler um livro atrás do outro, não, né? Mas tinha uma ordem que era melhor de ler. Mas até você chegar até o Apocalipse, você tem tempo para descobrir cadê esse livro. Então, Deus quer que a gente leia. Por quê? Porque vai ter um tempo que a gente não vai ter acesso à Bíblia do jeito que a gente tem hoje. E como já disse Jesus, né? Você vai ler, você vai ter essa experiência, você vai ver essas coisas acontecerem, você vai ler isto, e quando você precisar, o Espírito Santo vai vir dentro de você e buscar esta memória para que você saiba o que tem que fazer segundo aquela palavra. Deu para entender? Né? Agora, se você não leu, como é que você vai buscar? Da onde o Espírito vai ter que fazer isso para você entender? Né? É impossível? Não, mas vai ser bem mais fácil se você, né, fazer aquilo que Deus pede na hora que dá para fazer, tá? Então, a gente precisa fazer isso. E depois você tem outros tantos livros que são interessantíssimos de ler, para que você tenha o conhecimento, até para depois você brincar de fazer discernimento. Tem muita gente que vai fazer discernimento que nunca leu a Bíblia, nunca leu doutrina nenhuma, nunca leu a tradição, sabe da tradição da igreja, não sabe da vida dos santos, não sabe do novo catecismo, não sabe nada. Aí fala assim, eu sei fazer um discernimento fantástico. Eu falei, né? Não sabe fazer, né? Só para falar, né? Quando você vai fazer um discernimento espiritual, você tem que bom senso, discernimento espiritual, dizendo, né, Deus vai te indicar pelo Espírito, na moção interior, e a terceira parte é discernimento doutrinal. Mas se você não tem essa parte, como você vai poder se descobrir, né, se aquilo que está sendo falado vem de Deus ou não, né? É bem mais difícil, né? Você vai ter que seguir apenas pelo bom senso e o que o Espírito Santo está te dizendo. Só que não fica completo, né? E a coisa tem que ser sempre completa. Tá bem? Paz e bem.